Olá! Na videoaula de hoje, trataremos das excelências dianoéticas, tal como são abordadas por Aristóteles na Ética Nicomaqueia, livro 6. Para começar, é importante nós lembrarmos duas coisas. A diferença entre excelências éticas, ou virtudes morais, e excelências dianoéticas, ou virtudes intelectuais, é a seguinte: enquanto as primeiras são adquiridas pelo hábito, pela repetição contínua de certos atos, as excelências dianoéticas, para Aristóteles, são adquiridas pelo ensino. Então, é importante salientar esse ponto, quer dizer, nós aprendemos a sermos prudentes ou termos sabedoria filosófica via transmissão do conhecimento, de quem sabe para quem não sabe, quem desconhece. Bem, a segunda observação importante é que a excelência é definida por Aristóteles, no livro 2, como envolvendo uma excelência dianoética. Então, para lembrarmos da definição de areté por genus e diferência, Aristóteles diz o seguinte: areté é um estado, portanto, ela não é nenhuma paixão, nenhuma faculdade, que envolve prohaireses, escolhas deliberadas. Essas escolhas incidem sobre um modo correto de agir, determinado pela razão, logo, pela racionalidade, pela reflexão, tal como faz uma pessoa prudente ou com sabedoria prática, frônimos. Bem, então, como nós vemos, na definição mesma de excelência aparece uma excelência dianoética. É por isso que é importante nós tratarmos no livro 6 dessa excelência em particular, e uma forma de fazer é contrastando com as demais. Então, para facilitar, eu projetei aqui um quadro que está no nosso livro-texto, introdutório à ética, onde eu estabeleço as principais características, seguindo aí o livro 6 da Ética Nicomaqueia, das principais excelências dianoéticas. Então, é uma forma da gente aprender, estabelecendo semelhanças e diferenças, o que, no final das contas, é a sabedoria prática, condição para nós compreendermos o que é agir de forma excelente também. Bem, para começar então, vamos tratar do conhecimento científico, da episteme, que pode ser traduzido também simplesmente por ciência. Então, para Aristóteles, é importante salientar de saída, que a ciência trata daquilo que é necessário, quer dizer, aquela parte do ser que não pode ser diferente, ao contrário da contingência, por exemplo, que é o domínio da ética, da política e da própria técnica. Então, o objeto da investigação científica existe necessariamente. Então, imaginemos, por exemplo, uma ciência, a biologia. Se a biologia trata de seres vivos existem, necessariamente. Bem, metodologicamente falando, Aristóteles diz que o conhecimento científico procede de forma indutiva, quer dizer, a partir da observação de casos particulares, se chega a uma lei universal, a uma certa generalização. O caminho inverso é o caminho da dedução, do universal para um particular, que é uma forma demonstrativa, então, de conhecimento que se estabelece via silogística. Então, para ilustrar, novamente da biologia, se alguém afirma que todos os seres vivos são mortais e constata que os seres humanos são vivos, ele vai também concluir, inferir
necessariamente que os seres humanos são mortais. Bem, então como nós podemos constatar, né, com esse exemplo, né, o saber científico é necessário, quer dizer, não pode ser diferente, não há como ser um ser vivo e não ser mortal. Né? Ele é um conhecimento universal também, quer dizer, todos os seres vivos são assim, não só seres humanos, né? Animais não humanos também são mortais. Se for necessário, se pode explicitar a causa da mortalidade, né? Ter um certo organismo que nasce, cresce e perece, né? E mostrar que isso é um conhecimento, digamos, que expressa uma propriedade essencial, né, dos seres vivos, né, ou dos seres humanos. Então, os seres humanos, por exemplo, podem ser mais baixos, mais altos, né, mais gordos, mais magros, mas eles não podem deixar de ser mortais. Bem, essa é, então, a caracterização, né, do conhecimento científico para Aristóteles, independentemente de uma análise crítica sobre o método ou sobre a possibilidade de se estabelecer, né, esse saber universalmente, necessariamente, é assim que a concepção aristotélica de ciência, que predominou, né, por muitos anos, ao menos até o início da modernidade, era caracterizada. Bem, o conhecimento científico ele se diferencia, né, da técnica, que é traduzido em geral por arte, né, mas talvez fosse melhor traduzir por uma certa habilidade, né, uma capacidade de produzir algo, né, que envolve, claro, também conhecimento, né, um saber especial, um saber como fazer as coisas. Bem, diferentemente da ciência, a arte, né, ela não se ocupa com aquilo que é natural, aquilo que existe necessariamente, mas com o contingente. Né? Então, por exemplo, pensemos num escultor. Né? É claro que ele toma um pedaço de mármore, mas ele produz disso uma escultura, né? Um ser humano, por exemplo. Né? Então, poderia ser diferente. Ele poderia fazer uma escultura desse pedaço de mármore, né, de um cachorro ou de um outro animal. Então, a arte ela incide sobre aquilo que é contingente, o modo como as coisas são passíveis, né, de se fazer de um jeito ou de outro. Ela, claro, é um saber, ela envolve um raciocínio, né, é um saber como fazer. Certas pessoas têm habilidade, né, são escultores, outras não. E é aqui que é importante também, então, caracterizar a técnica como pertencente ao domínio do contingente e, além disso, né, ao domínio da poiesis, quer dizer, daquele conjunto de atividades que resultam num bem exterior à própria atividade. Né? Então, se vocês imaginarem um escultor, uma escultora, né, com o martelo esculpindo, né, essa atividade de esculpir, ela não é um fim em si. O fim desejado é a estátua. Né? Então, a técnica é essa capacidade, essa habilidade, melhor dito, né, de fazer algo e o fim das ações não são inerentes às próprias ações, são um produto externo. O que é diferente, né, já foi antecipado esse ponto, do domínio da ética e da própria política, que para Aristóteles, né, pertencem, isso então está ali já na sabedoria prática, ao domínio da praxis, quer dizer, aquele conjunto de atos, aquelas atividades cujo bem é inerente à própria atividade. Então, lembremos, por exemplo, né, o fim de um ato corajoso, o fim de um ato justo, etc., não é a produção de algo. Né? O bem é inerente a essa excelência. Né? É por isso que se diz que as virtudes ou as excelências são intrinsecamente valiosas. Nós as desejamos por elas próprias. Né? Exatamente porque o fim é interno. Bem, o que mais se pode dizer agora da sabedoria prática da Frônides? Né? De alguma maneira, nós também já sabemos, né, que
pela definição mesma de Areté, né, que ela envolve um certo saber como deliberar, um saber como escolher, né, e, enfim, que para Aristóteles a deliberação tem um sentido técnico e ela sempre é um cálculo de meios. Nós não deliberamos ou não escolhemos fins. Nós desejamos os fins das ações. Né? Enquanto que a deliberação é tendo um certo desejo, digamos, me formar no curso de filosofia, né? Eu calculo quais são os meios adequados para fazer isso. Por exemplo, fazer todas as disciplinas obrigatórias, estudar para ser avaliado, né, adequadamente e passar, né, nas provas, nos trabalhos científicos e assim por diante. Quer dizer, esse cálculo dos meios é o que é específico do Fronimus. Né? A pessoa sabe deliberar quais são os meios para atingir um determinado fim. Só que atenção agora, né? A frônesis, embora ela não seja nem uma arte, nem uma ciência, né, naquelas características que a gente viu, e ela trate do particular, quer dizer, a pessoa prudente, ela tem uma percepção de que, de fato, nesse momento, esse é o meio adequado, né, e eu escolho ele, e isso resulta, né, em alcançar o fim desejado. O Fronimus, para Aristóteles, também não é só alguém que sabe fazer isso aqui e agora. Né? Tem sabedoria, né, o Fronimus, porque ele sabe aquilo que é bom para si, né, enquanto indivíduo, ao longo de uma vida. Então ele sabe, por exemplo, que alcançar, né, um determinado fim, se formar em filosofia, é importante para adquirir um emprego, para ter as coisas necessárias para sobreviver, se dedicar a uma atividade importante e assim alcançar o bem supremo. Tá? Agora, o outro detalhe é que o Fronimus também não só sabe o que é bom para si ao longo de uma vida, mas sabe aquilo que é bom para todos os seres humanos, para uma polis. Tá? Então, Aristóteles é explícito nesse sentido, no livro sexto, em sustentar que, por exemplo, Péricles, tá, sabe o que é bom para a sua própria vida e sabe o que é parte constitutiva do bem comum de uma polis. Tá? É por isso que nós atribuímos a Péricles a sabedoria prática. Bem, eu já vou voltar à sabedoria prática assim que trabalhar um pouco a sabedoria filosófica. Antes de fazê-lo, só me permitam esclarecer que Aristóteles sustenta que há uma outra faculdade, né, uma excelência intelectual, que é o que ele chama de nous, né, de razão intuitiva. Bem, a postulação dessa faculdade ela é necessária porque você pode ter todas as características, digamos, saber fazer e produzir conhecimento científico e ainda assim não apreender os primeiros princípios, né, constitutivos da ciência ou do conhecimento humano em geral, particularmente da sabedoria filosófica. Bem, então em que consiste a razão intuitiva nous? É essa capacidade de apreensão de primeiros princípios. Né? Somente para ilustrar, digamos, que um primeiro princípio seja do conhecimento humano em geral, seja o princípio da não contradição. Né? Que a gente não possa dizer de uma proposição P, sendo ela verdadeira ou falsa, né? Nós não podemos enunciar, isso aqui então é o não, né? Princípio da não contradição. Nós não podemos dizer que algo é e não é ao mesmo tempo em relação ao mesmo aspecto. Tá? Isso seria cometer uma contradição, é algo que Aristóteles diz que nós não devemos fazer, exatamente porque a não contradição seria uma espécie de princípio lógico universal, mas também o princípio, né, ontológico, o modo como as coisas são efetivamente.
Bem, então a apreensão desses primeiros princípios do ser enquanto ser, dos atributos que eles são próprios, etc., né, é necessária para que a gente tenha não apenas episteme, mas que a gente tenha, e aqui então eu começo, né, a sabedoria filosófica, a sofia. Né? Ninguém é filósofo se não apreende os primeiros princípios, né, constitutivos das coisas. Bem, o que mais caracteriza uma pessoa sendo um filósofo ou uma filósofa, né, tendo essa excelência dianoética que é a sofia? Bem, ela trata, segundo Aristóteles, das coisas que são mais elevadas por natureza. Né? Então, o Aristóteles diz, né, sustenta que, por exemplo, as ciências, né, a ciência, por exemplo, política, não pode ser a ciência mais elevada porque o ser humano não é a melhor coisa do universo. Né? E, no entanto, o ser humano consegue, ao se dedicar à sabedoria filosófica, conhecer aquilo que é necessário, que é eterno, que é constitutivo do ser enquanto ser e assim por diante. Né? Bem, ela é também, né, a mais perfeita, portanto, né, a mais aprazível atividade. Essas características são importantes, né, como veremos na próxima videoaula, para defender um certo tipo de felicidade, de eudaimonia, né, a perfeita. Né? E a filosofia também é, de alguma maneira, aquela ciência que é a mais importante, né? Que é arquitetônica. Ao menos é uma tese estabelecida numa obra chamada Metafísica, por Aristóteles, mas também aparece claramente no livro sexto, na contraposição da sabedoria com o objeto da ciência, por exemplo, política, né? Que implica, por exemplo, ter uma sabedoria legislativa, né, que eu não vou tratar aqui, mas enfim, a sabedoria filosófica, teórica, seria mais elevada por tratar das coisas que são mais divinas e etc. Né? E aqui também só um pequeno esclarecimento, né, se a gente pudesse dividir a nossa psique em partes, né, como a gente já sabe que pode, e tem uma parte vegetativa, tem uma parte também, a gente já sabe, puramente racional. Então, essas excelências, elas incidem nessa parte puramente racional da nossa psique, enquanto as excelências morais, elas estariam, assim, num ponto intermediário, tanto envolvendo partes, digamos, mais da nossa psique instintiva, vegetativa, né, quanto racional. A sofia, né, ela é um exercício da pura racionalidade humana. Né? E é por isso, e aqui então eu vou encerrando, contrapondo um pouco a sabedoria filosófica com a prática, é por isso que Aristóteles diz que nem sempre uma pessoa que tem sofia, sabedoria filosófica, tem também frônesis. Né? E ele dá dois exemplos, Tales e Anaxágoras. Né? Tales se preocupava com as coisas mais elevadas, né? Com o movimento dos astros e etc., e não tinha sabedoria prática. Né? Então, é por isso, por exemplo, que ele caiu num poço e a escrava zombou, né, dele, que ele ficava olhando o céu e não cuidava o que tinha na frente dele. Bem, então isso é interessante porque permite introduzir a questão que vai ser melhor tratada na próxima videoaula, entre ter uma virtude e não ter as outras. Então, ter sabedoria filosófica é possível, sim, sem ser prudente. Agora, tendo prudência, né, tendo sabedoria prática, também se tem todas as outras virtudes. Por quê? Porque a frônesis é uma condição para calcular o meio adequado de agir. Por exemplo, dividir, como vimos na videoaula passada, um bem igualmente entre pessoas iguais. Né? Isso, então, permite a gente dizer que, para Aristóteles, no sentido próprio, se você tem frônesis, você também tem coragem, é justo, é temperante e assim por diante. Tá? Por que eu estou antecipando um pouco esse ponto?
porque já houve uma discussão desde Sócrates, Platão, se quem tem uma virtude tem todas as outras, né? Sócrates defendia que sim, que o conhecimento do bem era suficiente para agir bem, e ele também unificava as virtudes, né? A Aristóteles é atribuída a tese de que não necessariamente é assim. Quer dizer, você pode ter coragem e não ser justo, ou pode ser uma pessoa justa e ser uma pessoa covarde, né? Então, fenomenologicamente falando, Aristóteles descreve os diferentes agentes e constata que é assim, né? Agora, há também um sentido de uma excelência própria, né? Qual é? Aquela que, tendo frônesis, você também tem as outras virtudes. Quer dizer, tem ali uma certa unificação, então, das diferentes virtudes, né? Agora, o ponto é que, e isso é um problema para a próxima videoaula, o ponto é que você pode ter Sofia, mas não ter frônesis. E não tendo frônesis, não ter também as outras excelências morais. Então, como é que a gente entende, né, a eudaimonia como sendo aquele tipo de felicidade que envolve as virtudes, né? Será que Aristóteles está se contradizendo aí ou não? Assistam, por favor, a próxima videoaula onde trataremos desse tema.